Fala galera, Felipe Vieira aqui, Dev Front-End Senior com mais de 16 anos na área, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês um modelo aí que saiu recentemente, tá? Da DeepSeek, que para código ela tá saindo melhor que o modelo top de linha aí que a gente usa, que é o Cloud, tá? Vou mostrar um pouquinho como que ele funciona, tá? Como a gente pode integrar isso com o Bolt Git para a gente usar no nosso computador, sem uso, sem gasto de dinheiro nenhum, tá? Eu vou mostrar os prós e os contras dessa abordagem e também tem como a gente usar diretamente com a key deles lá, fazendo pagamento ali por uso, tá? Então, vamos lá. É o seguinte. Então, pessoal, aqui a gente está na página do BoltD, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal, tá? Vou deixar aqui no card, como fazer a instalação e tudo mais. Vou passar mais ou menos por cima como faz, tá? Basicamente, quem já tem o projeto, o que eu aconselho? Baixar de novo e usar outra pasta, tá? Para não dar erro e tudo mais, para não dar erro de conflito de dependências, tá? Que tá dando muito aí, tá? Então o que que a gente vai fazer? Vocês podem vir aqui, ó, clicar em Code, Download Zip, aí extrai para uma pasta específica, beleza? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir ele na sua IDE, pode ser o Cursor, tanto faz. Visual Studio, tá? Aí, com isso já aberto, o que você vai fazer? Para a gente poder rodar isso no nosso computador de forma local, a gente vai precisar instalar o Olama, tá? É esse cara aqui, a gente faz o download aqui desse cara, instalação normal, tá? Depois que instalou, o Olama ele vai abrir bem embaixo ali do perto do seu relógio, se for Windows, um ícone de uma ovelhinha. Se você clicar nele, vai ver que tá rodando, tá? Daí o que você vai fazer? Você vai abrir o terminal, tá? Aí você vai digitar Olama. Se você digitar Olama, vai aparecer isso, quer ver? Eu vou digitar só para vocês verem. Ele tem que aparecer isso, tá vendo? Que são shortcuts do Olama, tá? Isso quer dizer que ele tá rodando. Com ele rodando, a gente vai procurar a linguagem, a LLM que a gente vai usar, que é o DeepSeek, tá? Aí, pessoal, vai depender muito do espaço e da configuração do PC de vocês, tá? Uma boa abordagem, um bom resultado é aqui, a partir de 14 bi, tá? 8 bi fica legal, mas não fica tanto. A partir de 14 bi fica legal, tá? Só que, conforme a gente vai aumentando o contexto dele, ele fica mais lerdo, a gente precisa de uma máquina melhor e tudo mais. Aqui para teste eu vou usar o 8B, tá? Aqui vocês escolhem do lado esquerdo qual que vocês querem e clicam aqui para copiar, tá? Copiou, é só colar aqui no seu navegador esse comando, tá vendo? Que a gente copiou aqui atrás, ele vai fazer o download disso no seu PC e vai subir ele, tá? Subiu é isso, vai minimizar aqui, ele já tá rodando aí no seu Olama, tá? Aí, beleza, a gente vai voltar lá pro Bolt, tá? Pro curso onde a gente tem o nosso Bolt e a gente vai dar um Docker build, tá? Esses caras aqui, se vocês quiserem pegar, tá aqui no readme.md, tá? A gente vai rodar primeiro esse comando, tá? Se vocês não tiverem o Docker, instala, é só procurar no Google Docker, tá? Achar lá seu sistema operacional, Windows, Mac e tudo mais. Avançar, avançar, concluir. Ele vai instalar e vai ficar rodando o seu computador, né? Vai abrir um programinha ali também perto do relógio. Instalou, você vai rodar o Docker Build, esse cara aqui, ele vai fazer, vai baixar os containers, vai fazer tudo o que precisa, né? E depois que terminou, você vai dar um Docker Compose Profile Development Up, tá? Então a gente vai dar esse cara aqui, ó, tá? Aí, deixa eu só sair daqui, que esse é o build, eu já dei o build, tá? A gente vai dar um Compose, tá? Compose é para subir, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai subir o nosso Bolt, tá? Tem que aguardar um pouquinho, tá? Primeira vez ele pode demorar, aí até um minutinho aí para subir, tá? Mas é para subir sem problemas. Quer dar um zoom aqui para vocês, tá vendo? Eu acho que o meu já tá rodando em outro terminal. Deixa eu só confirmar, tá?
ele vai abrir a URL, tá? Eu vou ter que fechar aqui só para mostrar realmente para vocês, tá? Eu tava rodando aqui, ó, em outro cara. Deixa eu só, ó, tá vendo que ela saiu? Isso daqui é uma extensão que eu tenho, tá? Do Docker que eu instalei aqui, vocês podem instalar se quiser, mas não é necessário, tá? Daí a gente vai fazer isso para ele rodar devidamente, tá vendo? Ele vai falar para você que tá rodando, aí só vai poder acessar quando ele te mandar uma URL, ele vai te mandar a URL que tá rodando aí, tá vendo? Esse localhost 5173, tá? Apertou Ctrl, clicou aqui, você vai abrir o localhost, esse cara aqui. Aí, o que acontece aqui? Isso é uma das coisas que o pessoal se perde muito, tá? E não consegue usar o Olama local. Por quê? Porque muita gente fica copiando o tutorial dos outros e não entende como funciona a parte de configuração do Bolt, da parte do container de Docker. É o seguinte, se não aparecer para vocês, clicando no Olama, listando tudo que vocês já baixaram de LLMs na máquina de vocês via Olama, vocês vão ter que vir aqui agora está fazendo refresh. Espera ele carregar, tá? Aqui, tá vendo? Aqui ele carregou. Tá vendo? Aqui ele já sumiu minhas coisas. Agora apareceu, beleza. A gente vai vir aqui em configurações, tá? Providers. Lá embaixo vai ter o Olama. A gente vai, se vocês não mudaram nada na configuração do Olama, é esse o URL que vocês vão pôr no Olama, tá? Vai clicar aqui no Olama, vai pôr esse endereço, fechou, refresh, ele vai aparecer aqui, tá? A gente está usando o DeepSeek 8B, tá? Olama. A gente vai falar, crie uma landing page de venda de curso usando Next.js com tema Dark, beleza? Aí a gente vai mandar rodar, tá? Aí o que acontece no nosso terminal? Se a gente tiver subido o server direto pelo terminal, ele vai aparecer aqui tudo que ele está fazendo, tudo que ele está gastando, tá vendo? De token e tudo mais. Se a gente abrir também o nosso gerenciador de tarefas, a gente vai ver aqui no meu, ele está rodando 30% na minha GPU dedicada, que é também a RTX 4070, tá? E está rodando 33% na minha GPU integrada com o meu hardware, tá? Então ele está dividindo, não está rodando tudo. Não sei por quê, deve ser porque não está programado especificamente, tá? Porque eu tenho uma NPU, né? Deveria rodar na NPU dedicada, que é o hardware específico para calcular essas coisas de inteligência artificial, tá? Aí, como ele está dividindo na dedicada e na minha outra, vocês vê que é um pouquinho devagar, mesmo a gente pegando ali o 8B, tá? De contexto. Deixar o terminal para ver se ele não está reclamando de nada. Não, 5 GB, olha lá. Fez o post. Beleza. Que ele já carregou alguma coisinha. Então, pessoal, eu falar, como o pessoal fala, mas não dá para fazer local, porque é muito. A qualidade é pouca. Com o DeepSeek a gente vê que a qualidade é muito boa, tá? O de 8B não é tanto assim, tá? A gente vai ter uma qualidade maior com o top de linha deles, que eu vou mostrar aqui para vocês também, tá? Mas dá para fazer tranquilo o sistema de vocês aqui. A única coisa que vocês vão ter que ter uma paciência um pouco mais apurada aí, tá? Porque pra vocês verem, tá vendo? Ele tá cuspindo as palavras ali, você vê que é devagar, palavra por palavra, basicamente, entendeu? Não é estrofe e tudo mais, como funciona quando a gente faz o pagamento aí e pega a versão mais rápida de cada LLM, tá? Enquanto tá rodando, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês, se a gente entrar no DeepSeek, eu vou mostrar mais ou menos a qualidade do DeepSeek, tá? Aqui a gente tem vários benchmark, tá certo que tá no site do DeepSeek. A gente tem alguns LLMs, tá? A gente tem o Cloud 3.5,
que é o que o pessoal usa para código, que é o mais legal que o Bolt usa, tá? Então a gente vê aqui alguns parâmetros, tá? Você pode ver que comparado com o DeepSeek, o V3, que é o último que é lançado, ele ganha do GPT-4o e do Claude 3.5, tá vendo? Na- Ele ganha em todos, tá vendo? A diferença em alguns é um pouco maior, só nesse Simple QA ele tirou menos, tá? Esse aqui também, no Frames, Long Bench, a parte de código, tá vendo? 82, 40, contra 81, contra 36, contra 32, 20 aqui, tirou 51 no Code Forces. Aqui ele já, SWE ele ficou um pouco atrás, aqui ele também ficou um pouco atrás, e aqui ele ganhou. Então a gente vê que ele tende a ser um pouco melhor que o Cloud Sonnet que a gente usa, tá? Para a gente usar, a gente vai ter que fazer o cadastro, tá? Vai logar no DeepSeek, que é semelhante a todas as APIs que a gente usa aí, o OpenAI e tudo mais, tá? Fazendo verificação do Cloudflare. Beleza? Aí, eu não coloquei nenhum crédito aqui ainda, tá? Eu preciso pôr billing. Ué, onde que eu cadastro meu billing? APKs, não, usagem. Pricing. O pricing vai ver quanto que é. E aí, por token, pessoal, ele é mais barato, tá? Que o Cloud, que o Firewall, tá? Se a gente for ver os preços, eu não sei se ele tem a comparação aqui com os outros. Não tem. Depois eu vejo se eu trago para vocês, tá? Mas eu já fui atrás e ele é mais barato. Deixa eu ver como que tá lá a geração. Tá gerando ainda. Você vê que é um pouquinho devagar, né, pessoal? Mas roda. Funciona. Deixa eu só dar um pause aqui só para eu pegar o URL aí para eu fazer o pagamento, tá? Pessoal, já fiz aqui o pagamento, tá? É só clicar aqui no Top Up, tá? Eu coloquei $2. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai gerar uma key pra gente, tá? Eu vou gerar aqui, ó. QIT test, tá? Beleza, a gente vai copiar. E a gente vai voltar pro Bolt aqui. Ele tá rodando ainda, tá? A gente vai em configurações lá. Eu quero cadastrar essa key. Eu não sei se dá por aqui. Perplexity, OpenAI, DeepSeek. Uh, Deixa eu terminar aqui que eu não quero cortar. Deixa eu ver só se não deu nenhum erro. Não. Só vou abrir o Anthropic Cloud aqui. Só pra gente gerar uma key dele também, tá? Comparar custo e comparar qualidade, tá? Então dá para rodar local, demora, e a qualidade depende muito da quantidade de token que você colocou lá. Ixi, que abriu a AWS, meu querido. Ah, a AWS aparece primeiro que o Cloud. Que incrível, gente. Não é bom ter dinheiro, né? Só dar um pause enquanto tá rodando. Pronto, pessoal, já peguei, eu fiz a geração de uma aqui da Anthropic, tá? É aqui ele termina. Não, mas ele deu um errinho na hora do preview, tá? Então eu precisaria falar para ele corrigir os erros que ele achou e tudo mais, tá? Mas vocês veem que é um pouco lento, tá vendo? Ó? Ele não fez muita coisa, se a gente for ver de código aqui, ó, ele não fez muita coisa. Isso acontece por dois motivos. O contexto da LLM que é baixo e o nosso prompt que é pequeno, tá?
O prompt a gente precisa ser um pouco mais específico. Quanto mais específico for, quanto menos token tem, como contexto de LLM tem, tá? Eu lancei um último vídeo meu, eu mostro para vocês o meu próprio prompt, tá? E se vocês quiserem ter acesso ao prompt, é só assinar a comunidade aqui de membros, tá? Já foi aberta a comunidade de membros. Nela o pessoal vai ter acesso a conteúdos exclusivos, desconto no meu curso, tá? Curso, eu já finalizei a ementa dele também. Eu vou deixar aqui nos comentários para vocês verem tudo que vai ter no curso, tá? Eu dividi por módulos, então vocês vão poder adquirir só os módulos que vocês querem, não precisa adquirir o curso inteiro. E quem respondeu o survey que eu mandei vai ter 50% de desconto na aquisição do módulo completo, tá? Que são todos os módulos, tá bom? Provavelmente entre o final desse mês eu já lance a página para vocês verem tudo certinho e poderem fazer a aquisição, tá? E também quem aqui adquiriu o curso também vai ter acesso aos meus prompts tudo certinho, tá bom? Então, vamos testar agora, fazer a comparação dos modelos, tá? O modelo top de linha de cada um. Vamos voltar aqui no Bolt de UI e vamos fazer o mesmo prompt, tá? Algumas coisas. Crie uma landing page de venda de curso. Eita. Crie uma landing page de venda de curso no code, low code. Esse vai ser o prompt que eu vou usar em todos, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu só salvar aqui o prompt para a gente não perder e a gente vai escolher o quê? A gente vai no Anthropic primeiro. Cloud Sonnet, que é o mais parrudo deles. Enter. Esse cara aqui, ele tá pegando ó, presta atenção na velocidade. Você tá vendo? Como é muito mais rápido, porque esse cara aqui é o maior contexto que eles têm e tá rodando direto da nuvem, entendeu? Não tá rodando local, nada. E se a gente for ver aqui, ó, eu vou mostrar para vocês quanto custou esse primeiro prompt e vamos ver se tá rodando, tá? Pra vocês verem mais ou menos o custo. Criei umas animações ali, pelo que eu vi, usando motion.div. Tá fazendo npm install para instalar as dependências. Dá um refresh para ver se ele mostra pra gente quanto foi a brincadeira. Fazendo preview pra gente. Beleza. Animaçãozinha. Começando agora, beleza. Não ficou feio, não. Agora vamos. Aqui ele abre, né? É o preview no mobile. Vamos ver. Mobile, beleza. Vamos só copiar aqui. Só para a gente ter um guia de comparação para o que o DeepSeek vai rodar, tá? Vamos voltar aqui, clicar aqui e a gente vai rodar o mesmo prompt, só que usando o DeepSeek, tá? Também o pessoal está fazendo muito um merge entre o DeepSeek e outros prompts para fazer um plus, sabe? Eu posso trazer, se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, porque tem também toda uma via de programação, né? Que a gente usa o N8N, o Make ali, para a gente integrar várias IAs e fazer coisas que a gente precisa fazer ou que a gente deseja, entendeu? Criar agentes, criar inteligências artificiais que façam vários passos, tipo, quero que a partir de uma frase ele crie um texto de blog, esse texto de blog gere imagens para ele e essas imagens façam um vídeo. A gente consegue fazer isso como se fosse uma API de forma sem código, tá?
fazer isso como um serviço e a gente pode usar numa página web que a gente está vendendo esse serviço, entendeu? É bem legal, pessoal. Então vamos entrar no DeepSeek, DeepSeek Coder. Que não é esse cara, é o meu prompt. Vou copiar o prompt, beleza? Aqui, enter. Ele vai bater lá na nossa key. Agora, enquanto ele está rodando aí, vamos ver o custo. Tá aqui, tá vendo? Cadê? Como que eu vejo o custo mais específico? 7.000 tokens, né? Deixa eu ver, deixa eu dar um pause aqui só para procurar como que... Beleza, pessoal? Tem que entrar em custo aqui, tá? Então a gente vê que aquele prompt que a gente usou foi 600, tá? Uma das coisas que otimiza é que ele deu um erro, tá vendo? Vou perguntar pro Bolt para ele corrigir. Uma coisa que minimiza também o gasto de token, a gente vem em features aqui, ó, e coloca isso, ó, use context optimization, tá? Ele tende a gastar menos token, tá bom? Beleza, ele tá tentando fazer a correção. Só que ele usou um tal de astro aqui. Vamos ver o que ele falou desse astro. Tá vendo? Ponto astro. Mas vamos ver como ficou o final, né? Vamos ver o package, astro. Beleza. Você vê aqui que ele fez a criação. Aqui é do astro, tá? Estão dizendo que você vai ganhar, garanta sua vaga. Se a gente for no cloud, tá devagar aqui, do cloud ficou melhor. Vamos só ver quanto que ele gastou no DeepSeek. Aqui mesmo. Não marcou. Mas não gastou um cent, é isso? Um cent. E o Anthropic gastou 6, né? Deixa eu só mudar aqui, ó, pro Reasoner, para ver. Faça com Next, para ficar igual, né? Só mudei do Code pro Reasoner, só para ver se tem muita diferença, tá? Bom, pessoal, terminou aqui, tá? O DeepSeek com o Reasoner, tá? O Reasoner é um pouco melhor nos resultados, tá? Do que o que a gente estava usando ali, o Coder. O que ele gerou pra gente, tá vendo? Ele gerou esse cara aqui, ó. Master No Code Development. Você vê que ficou bem legal, ó. Animaçãozinha. Vou dar até um refresh pra ver se ele tem mais animações. Colocou um footerzinho. Só errou na data, né? 23 aqui. A animaçãozinha, ó. Em inglês, né? Eu devia ter setado que era português. Vamos ver aqui. Aqui é o mobile, né? Vamos ver o mobile aqui. Só pra ver se tá mobile first. Pra ver se fica certinho também no mobile, tá? Acredito que vai ficar. O que eu pude perceber com o uso, tá? Localmente, eu acho que seria uma boa oportunidade. Ele comeu aqui um pouquinho, né? Mas teoricamente tá responsivo. Tá legal.
Voltando, localmente, a oportunidade que o pessoal tem é que vocês não querem investir muito, assim, pagar o Cursor da vida ou o Bolt, que são $20 no mês, manter pelo menos umas duas keys aí, pode ser do Anthropic, tá? Anthropic é legal ter, e uma segunda aí que pode ser do DeepSeek ou outro que vocês queiram, GPT da vida e tudo mais. Por quê? Porque vocês com o Bolt D, você consegue editar ele aqui, normal no código, tá? Você consegue fazer o download do seu código aqui para o seu PC e você consegue mexer no cursor dentro do seu PC e depois fazer o upload aqui de volta e continuar mexendo, entendeu? Com o Bolt Web a gente não consegue ainda, nem com Lovable e tudo mais. E com mais de uma LLM, a gente consegue ser o mais assertivo possível, porque se a gente vê que o Sonnet ali do Cloud ele tá patinando muito para fazer as correções, a gente pode usar o Reasoner, por exemplo, da DeepSeek, para fazer a correção e depois voltar no Cloud ou vice-versa, tá? O Reasoner, pelo que eu vi, ele é semelhante à temática do GPT-4o, que ele tem. Ele primeiro ele pensa em como ele vai fazer, por exemplo, você fala, eu quero uma landing page. Ele fala, beleza. O que é uma landing page? Uma landing page é blá blá blá. Ele fala para ele mesmo, uma landing page é isso, uma landing page de vendas ideal tem que ter essas seções, cada sessão, essa primeira vai ter esse texto, esse título, blá blá. Ele fala com ele mesmo. Depois que ele tem todo esse resumo pronto, aí ele vai para a parte do código, tá? Ou vai para a parte que você perguntou, que você deseja que ele te traga, tá? É semelhante com o que o Firewall faz hoje, o GPT, tá? Então, vocês podem fazer esses testes aí, e se a gente for ver em custo, ó, o DeepSeek eu usei relativamente bastante, tá? Aqui ele não. Eu fiz o primeiro prompt e tudo. Ele deu alguns errinhos ali, porque eu não defini arquitetura, não defini modelo de pasta, só mandei ele fazer uma coisa e acabou, entendeu? Então eu tive que fazer algumas correçõezinhas, alguns fixes, então foram. Não foi pouco prompt, tá? Então, se a gente ver aqui, a gente gastou 10 cents e fez uma página basicamente pronta para web, cara. A única coisa aqui que a gente teria que fazer é fazer a integração com o nosso gateway de pagamento para fazer os pagamentos aqui, mas está mobile first, a gente vai mudar os títulos, visualmente está bonito, tá? Então com 10 cents a gente conseguiu rodar esse cara. No Anthropic, aquele outro cara deu acho que 6, né? Aqui deu 1,59. Então, se a gente for ver a diferença, principalmente na correção de bugs, se a gente for usar o Cloud, né, que é que é bem mais caro que o DeepSeek, você vê que aqui mesmo com o bug deu muito pouco. Lá o primeiro prompt que a gente tinha feito deu 600, ele ficou até que legal. Ficou uma página um pouco genérica, mas ficou legal para a primeira, tá? E foi 600. Mas depois eu pedi para ele atualizar algumas coisas, ele começou a dar uns erros, daí dá fix e volta, vai e volta. Como não está otimizado os fixes, né? Ele refaz o arquivo inteiro, não está que nem um Bolt New, né, da web, que ele só faz as partes que ele quer mudar para economizar contexto, né? Você vê que ele gasta um pouquinho mais. Mas mesmo assim, o 1,59 não é tão alto, tá? Então, se você for fazer um sistema só, até chegar no $20, que é a mensalidade do Bolt, do Cursor, eu acredito que vocês vão fazer muitas coisas, principalmente vocês usarem o DeepSeek, tá? Meus cálculos aqui, pelo que eu testei, tá? Com esse exemplo e outros exemplos, eu ainda acho que o Bolt New, a versão web, é a versão que dá mais qualidade, junto com o Lovo. Na verdade, o Lovo é um pouquinho melhor, tá? Então, teoricamente, Lovable tem mais qualidade e Bolt New logo em seguida. Depois, a gente tem maior controle com o Bolt D nas nossas máquinas. E de LLM eu gostei bastante. Eu ainda tendo, apesar que eles falam, né, que o DeepSeek é um pouco melhor, eu ainda tendo a ficar com o Cloud, tá? Eu acho que o Cloud é um pouco melhor. O DeepSeek que demora mais, até pela como que ele faz esse pensamento aí da LLM, então ela demora mais para gerar resultado e às vezes dá algum errozinho, tá? E você mandar corrigir para ele, demora um pouquinho mais, então demanda um pouquinho mais de paciência. O Cloud é um pouquinho mais rápido, tá? E tende a trazer resultados tão bons quanto o DeepSeek, tá?
Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês testem na máquina de vocês, deixem nos comentários se não conseguiu, se estão com alguma dúvida, tá? Relembrando, meu curso vai sair, tá? Eu vou deixar aqui o e-mail do curso. Comentem lá se vocês querem ver algum assunto que eu não coloquei lá, tá? Porque eu vou fechar os módulos e vou começar a gravar o conteúdo para vocês, tá? E se gostaram do vídeo, compartilhe com os amigos, tá? Curtam também. Se não gostaram, também dá o dislike. Coloquem aqui nos comentários também sugestões de vídeo que vocês querem ver. Se vocês também querem que eu traga conteúdos do N8N, com automações, com Make, automações de encadeamento de inteligência artificiais, geração de áudio por inteligência artificial, geração de vídeo, geração de foto, comentem aqui também que eu trago para vocês, tá? No momento é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.